Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Doutora Dina Duarte e agradeço-lhe aquilo que já aqui nos disse. E numa comissão parlamentar como esta, estando perante a principal responsável da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, seria incompreensível se da minha parte as minhas primeiras palavras não fossem de facto para singelamente homenagear a memória dessas vítimas e, na sua pessoa, agradecer-lhe penhoradamente, em nome do PSD, o trabalho muito meritório, o trabalho extraordinário que foi e vem sendo desenvolvido pela Associação. Um dos objetivos da Associação, de entre muitos, prende-se com a missão de colaborar e pugnar pelo total apuramento das responsabilidades e circunstâncias e causas que envolveram o incêndio de Pedrógão Grande de 2017. E por isso, a esse propósito, eu gostaria aqui de fazer um paralelismo, porque nós entendemos que esse pugnar pelo total apuramento das responsabilidades e das circunstâncias e causas que envolveram o incêndio é a melhor forma de homenagear a memória das vítimas. E o paralelismo que eu faço tem a ver com os objetivos do PSD também, ao promover potestativamente esta comissão de inquérito. Os objetivos são de facto os mesmos. Homenagear a memória das vítimas, tentando saber tudo o que correu de mal no pré e no pós-incêndios, para que situações dessas não voltem a acontecer. Portanto, é o nosso objetivo, é o objetivo do PSD, e este paralelismo faço porque começa a ser quase intolerável nesta comissão, e peço desculpa por esta parte, não tem nada a ver com a Sra. Doutora, mas começa a ser um pouco intolerável aquilo que se tem verificado nesta comissão por parte de alguns partidos, numa estratégia certamente concertada de colocação em causa da própria existência desta comissão de inquérito, com o argumento de que esta comissão tem como objetivo fazer das vítimas criminosas, ouvimos isto reiteradamente nesta comissão, e manchar o nome da população, do povo de Pedrógão Grande. Isto é, a nosso ver, um atentado à memória das vítimas dos incêndios de 2017. E, portanto, a nossa obrigação moral, enquanto partidos nesta Casa, é, de facto, fazer essa homenagem, e para fazermos isso temos de saber tudo o que aconteceu de mal, seja na atribuição dos incêndios, como é o caso, dos apoios, como é o caso, para que no futuro isso não aconteça. E, portanto, a minha primeira pergunta é óbvia. O que eu pergunto à Sra. Doutora é se, na qualidade de representante máxima da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, se partilha desta posição aqui reiteradamente referida, de colocar em causa a existência desta comissão de inquérito, ou se, ao contrário, esta comissão de inquérito vai também ao encontro daquele objetivo que tinha de se apurar tudo o que há para apurar, tudo o que correu de mal, para que não volte em futuras situações, que todos esperamos que não aconteçam, as coisas decorram com normalidade e com o ritmo que todos nós exigimos. Fazia-lhe esta pergunta em concreto para começar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sra. Presidente. O que seria positivo era que não voltássemos a ter fogos como aquele. Lamentavelmente, não penso que isso venha a acontecer, mas penso que 66 vítimas mortais são demasiadas pessoas para não ponderarmos outras formas de agir perante este tipo de situação. Creio que 17 de junho de 2017 foi um ponto de viragem em muitas coisas neste país, designadamente no que toca aos fogos, e foi um momento alto da solidariedade que os portugueses tiveram para com agentes que muito tinham perdido. Deveu-se fundamentalmente à perda de 66 vidas, e obviamente que isso tem um peso muito grande em toda a solidariedade a que nós fomos sujeitos. O que se pretende é que este 17 de junho de 2017 tenha sido o pior momento em termos de perda de vidas humanas e que venha a servir como um estudo de caso ou tendo em linha de conta, por exemplo, as recomendações do Tribunal de Contas, não é? Que vêm dizer que tem que haver legislação para prever
que, caso venha a existir algo semelhante neste país, seja pelo fogo, seja por qualquer outro tipo de catástrofe, já exista uma legislação que possa ser aplicada no sentido de não estarmos todos a aprender. Eu acho que o pós-17 de junho foi estarmos todos a aprender como é que se poderia ajudar nesta ou naquela situação, como é que a solidariedade dos portugueses poderia ser gerida da melhor forma. Eu creio que a melhor homenagem que podemos prestar às 66 vítimas mortais e aos mais de 200 feridos que ficaram é efetivamente isso. Obrigada. Muito obrigado. Sr. Deputado, para prosseguir. Concordamos perfeitamente com o que acabamos de dizer e supomos que temos a certeza, aliás, que esta Comissão pode dar um contributo nesse sentido também, no sentido de se evitar que no futuro as coisas não corram tão mal como, infelizmente, aqui correram. Coloco-lhe algumas questões mais de ordem geral. Com esse contacto tão próximo que teve com este drama, a senhora doutora, como Presidente ou noutras funções, ou como simples cidadã, tem conhecimento de alguma ilegalidade, e reforço a palavra ilegalidade, na atribuição dos apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior? Para responder, Sra. Doutora. Aquilo que eu posso falar é daquilo que eu vi. Era das ruínas que eram ruínas e que depois viraram casas. É dos corrais de ovelhas que eram corrais de ovelhas e depois viraram habitações. Percebe? Isso é a única coisa que eu poderei falar. Não poderei falar de muito mais. Obviamente que toda aquela população ficou em pânico. Toda aquela população percebeu que se pudesse conseguir fazer o que quer que fosse, conseguiu e conseguisse fazer que podendo ser feito, que seria feito. E houve casas que melhoraram comparativamente com o que eram, não é? Houve vizinhos meus que ficaram com uma casa melhor do que a que tinham. Quer dizer, houve um esforço para que as coisas corressem bem. E às vezes as coisas, quando estamos todos a fazer de novo e sem experiência nestas situações, obviamente que pode haver alguns casos que corram menos bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Um pouco na mesma linha, mas não agora no plano estritamente legal, e na sequência do que acaba de nos dizer, tem conhecimento de casos concretos de injustiças, de algum tratamento desigual na atribuição de apoios, de alguma omissão na atribuição de apoios, pessoas, sejam singulares ou coletivas, que preenchessem os requisitos e necessitassem desse apoio e que vissem recusado esse tipo de apoio previsto na lei? Se tem conhecimento de casos concretos? Não creio que haja esse tipo de situação. Eventualmente foi-se além, no sentido em que não se fizeram só prioritariamente as primeiras habitações, mas se calhar foram-se fazendo outras, porque possivelmente o objetivo era que todo o reposto, que fosse reposta em termos habitacional tudo o que foi destruído. Poderia ser essa a filosofia. E pronto, e nesse sentido houve algumas situações que se calhar, no meu ponto de vista, não correram tão bem. É só nesse sentido. Sr. Deputado. A Associação recebeu em algum momento queixas ou denúncias por parte de potenciais afetados ou até associados relativamente a alguma iniquidade na atribuição de subsídios, se há documentação na Associação sobre esta matéria? Para responder. Eu tomei posse o dia 2 de janeiro deste ano. Não tenho qualquer conhecimento desse tipo de situação. Eventualmente terão que depois colocar a questão à doutora Nádia Piazza. Sr. Deputado, para prosseguir. Agora, um conjunto de questões mais a outro nível e que visam perceber se a atuação do Estado no que se refere aos apoios para a revitalização da zona do Pinhal Interior e os apoios para uma maior resiliência, para trazer maior resiliência às populações e uma maior prevenção de tragédias como a de 2017, portanto, mais ligadas a estas temáticas. A Associação, que muito bem dirige, tem desenvolvido interessantes iniciativas que visam fomentar uma melhor autoproteção e uma maior resiliência das populações. A necessidade de desenvolverem essas atividades decorre do facto de não haver do Estado, digamos, uma resposta cabal a este tipo de exigências. Portanto, será que a Associação se vê na obrigação, digamos, de promover este tipo de medidas, uma vez que da parte do Estado elas não são promovidas? Muito obrigado. Para responder. Obrigada. Faço. Relativamente à questão da aldeia segura, que é a tipologia
proposta pelo Estado, pelo Governo. Algumas aldeias foram incluídas, outras não, creio que tem a ver com as próprias prioridades. No entanto, a Associação de Vítimas tem feito também algum trabalho e que pensamos que fará sentido haver aqui a conjugação da aldeia segura com aquilo que era um projeto da anterior direção, que nós continuamos, que é a questão das aldeias resilientes, no sentido de dotarmos as aldeias de todo um conjunto de equipamento que possa possibilitar, numa primeira linha, que os próprios cidadãos se possam defender eles próprios. Ou que se possam defender quando tudo falha à sua volta, ou quando não chega socorro, ou quando não chega um bombeiro para nos ajudar. Que foi o que efetivamente aconteceu no dia 17 de junho, por causa daquele fenómeno, do fenómeno que pela primeira vez nos atingiu e com o qual nós não estávamos habituados a lidar. Pronto, e é nesse sentido que para nós, enquanto associação, faz todo o sentido que as pessoas sejam mais resilientes, que sejam dotadas quer de conhecimento, quer de equipamentos, para poderem, numa primeira fase, ou quando tudo falha, elas terem algo para se poderem proteger ou para poderem combater. Não são bombeiros, não é isso que nós queremos, mas nós queremos é que haja na aldeia um determinado equipamento que possa permitir que as pessoas possam salvaguardar elas próprias e aos seus bens. Muito obrigado. Sr. Deputado, para prosseguir. Formulo esta questão. Entende que o Estado e os seus diversos organismos estão a fazer o que se impõe para prevenir a ocorrência de factos idênticos aos que ocorreram em 2017? E falo nisto porque a Sra. Doutora afirmou numa entrevista ao Jornal de Notícias e situa dizendo o seguinte: hoje viajar entre aldeias chega a ser um risco, pelo que é necessário criar zonas de proteção. Depois do que aconteceu em 2017, depois de tantas mortes, será aceitável que seja um risco, que seja arriscado fazer uma viagem, uma simples viagem entre duas aldeias na zona do Pinhal Interior? Muito obrigado. Para responder. Sim, sim, esse risco pode prevalecer e prevalece quando vivemos entre floresta, não é? Pronto. E se não houver margens de limpas entre as aldeias, ou não existir, ou as nossas estradas não estarem completamente limpas daquelas espécies que são mais invasoras ou que podem eventualmente pôr mais em perigo as populações, é óbvio que deslocar-nos de uma aldeia para a outra, ou até numa 236, que foi o que ocorreu naquele fatídico espaço onde faleceu tanta gente. Se as limpezas estivessem feitas, eu hoje vejo aquele troço, as fotos daquele troço e fico admirada, porque nós vivíamos num autêntico paraíso verde que depois virou aquele inferno, não é? Porquê? Porque nós facilitámos por tudo. Agora, eu creio que o momento de facilitar já acabou, temos que realmente ter outro tipo de postura e temos que ter a consciência cívica que as limpezas florestais têm que ser feitas, que há um conjunto de árvores que não podem ser permitidas junto às povoações, porque está provado que elas não são facilitadoras do apaziguamento de um fogo. Portanto, é isso que temos que fazer. E é isso que, enquanto Presidente da Associação de Vítimas, terei que fazer, é consciencializar, e possivelmente não se pode só consciencializar, terá que haver legislação. E a legislação existe, mas tem que ser feita a aplicar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo-lhe a palavra. Depreendo das suas palavras que, subsistindo este risco, o Estado não está a cumprir a sua função no que diz respeito aos apoios à limpeza, que tão importantes são. Mas a associação que superiormente dirige integra a Comissão de Acompanhamento do Programa de Revitalização do Pinhal Interior, que é, julgamos nós, o principal documento, o principal instrumento de apoio àquela região e, portanto, também aqui sujeito a escrutínio. A pergunta é qual o balanço que faz da atuação do Estado e, para este efeito em concreto, a atuação do Governo relativamente ao cumprimento do previsto neste programa de revitalização do Pinhal Interior. Para responder, Sra. Presidente. Temos esperança que muitas das promessas venham a ser cumpridas e que não haja um efetivo esquecimento daquelas populações, porque na realidade nós não somos muitos, mas queremos continuar a viver lá. Nascemos por lá, vamos vivendo, possivelmente queremos morrer em segurança. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda nessa qualidade de representante na Comissão de Acompanhamento,
De facto, o programa, como dizia, é um principal instrumento de apoio àquela região. É muito bonito, é um documento muito bem escrito, com grande visibilidade, mas eu não me queria referir ao que está escrito no papel, gostava de me referir em concreto ao que tem sido posto no terreno. E fazendo uma leitura na diagonal do documento, até sinalizei há pouco aqui algumas questões, vou-lhe perguntar sobre algumas medidas que estão aqui previstas. Por exemplo, a organização do espaço nas áreas queimadas, uma competência do Ministério da Administração Interna, do Ministro Adjunto, da Unidade de Missão, do Ministério do Ambiente, isto tem sido feito. Está cumprida esta medida, passados 3 anos da... Sr. Presidente, para responder. Não é visível. Sr. Deputado. Outro exemplo, a instalação de parques de recepção de madeira de resinosas, competência também do Ministro Adjunto, da Unidade de Missão, do Ministro da Administração Interna, da Agricultura. Esta instalação de parques de recepção de madeira de resinosas funcionou? Está concluído? Sr. Presidente. Tínhamos que seja visível neste momento, haverá eventualmente eu creio que é um parque de recepção junto à Castanheira de Pera, mas eu creio que é particular, não me parece que seja público. Havia um outro particular que neste momento está desativado em Figueiró dos Vinhos, pelo menos não é visível a existência desse material que existia, esse material lenhoso que estava lá, neste momento não está. Sr. Deputado. Não tenho já muito tempo, portanto eu vou ler vários exemplos que lhe colocava à consideração e lhe pedia se estão de facto no terreno ou não. Medida de recuperação de povoamentos florestais. Medida de restabelecimento e relançamento da atividade apícola. Desenvolvimento da fileira do medronheiro. Incremento sustentável da atividade cinegética. Assim de forma solta. Novas atividades industriais. Projeto Pro-Invest, Investe Pinhal Interior. Valorização turística do Pinhal Interior. Instalação de jovens agricultores. Captação de projetos de capital intensivo. Mercados locais. Projeto piloto de revitalização das aldeias. Reforço e melhoria da qualidade do ensino profissional. Reforço da resposta de proximidade em saúde. Diziam-nos ontem aqui que há 1000 e tal pessoas sem médico de família no Conselho de Pedrógão Grande. Cooperativas de base social, quantas foram criadas? Projeto de desenvolvimento cultural do território, quantas iniciativas da área cultural foram implementadas? Portanto, destes projetos que eu lhes aqui referi, e podia continuar por aí afora, algum deles está no terreno já? Sr. Presidente. Que eu tenha conhecimento, não, mas eu também não tenho conhecimento do todo. Mas que eu tenha conhecimento, não. Sr. Deputado, para terminar, tem alguma questão? Apenas aproveitar esta sua presença aqui pela experiência que tem, no sentido de nos deixar aqui, para o bom andamento dos trabalhos desta Comissão, as recomendações que entender fazer para que, eventualmente, no relatório final elas possam estar presentes, no sentido de evitar, que é o objetivo da Comissão, evitar que situações aconteçam e se acontecerem, a resposta seja a mais cabal possível, no sentido de minimizar as perdas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sra. Presidente. E eu creio que temos de ter em linha de conta as recomendações do Tribunal de Contas, designadamente na sua linha A, ao Governo e à Assembleia da República que ponderem a elaboração de um quadro legislativo global que regule a ajuda humanitária e solidária, contendo designadamente princípios éticos aplicáveis, regras sobre a definição de critérios de ajuda, procedimentos de coordenação e controle e normas sobre a transparência, prestação de contas e controle financeiro. Neste âmbito, há que considerar o papel do Estado em termos de coordenação e acompanhamento e equacionar um possível mandato de controle financeiro público, mesmo para os casos em que os fundos provenham exclusivamente de donativos privados. Eu creio que é cumprir o que está aqui definido. Acima de tudo, é um bocadinho isso. É o meu sentir.